Uh, ok, got it. Disse-me, ok, got it. E estão a ver estão a ver os slides, não estão a ver as caras, pois não? Só eu é que vejo as caras. Isto é confuso. Ok. Pronto, o que interessa é que... Bom, pronto, já fiz apresentações, venho representar um projeto e uma equipa grande, uma equipa pequena, mas um projeto grande chamado Terras de Cascais, que trabalha dentro da Cascais Ambiente, uma empresa municipal da Câmara de Cascais. E sei que vocês, acima de tudo, o interesse é chegarmos à questão dos circuitos curtos e lá chegaremos, mas seria impossível abordar aquilo que ainda está para vir, portanto, são projetos que ainda estão a ser trabalhados neste momento, ainda não existem na prática, sem falar do passado e tudo aquilo que foi construído e que leva ao ponto de hoje. Portanto, vou então começar por falar um pouco sobre o início do projeto das hortas comunitárias em Cascais, que foi por aí que tudo começou. Portanto, temos aqui a visão, tanto fazer de Cascais uma referência no aproveitamento da terra e das pessoas que a transformam em alimentos saudáveis, em alimentação saudável, e de facto tudo o que fazemos, todos os múltiplos projetos que vocês vão conhecer agora, portanto, convergem para este princípio, para este objetivo. Portanto, em 2009 começou a primeira horta comunitária no Bosque dos Gaios, uma horta relativamente pequena e até simbólica, e logo a seguir começou também as hortas em casa e hortas na escola, portanto acho que estão cá, chegando até 2015 com a formação da Cascais Ambiente, que bebeu para dentro o projeto das hortas e portanto já em 2015 passámos a 10 hortas comunitárias, já agora sendo hoje 32 hortas comunitárias, não com 219 famílias, mas com mais de 700 parcelas, portanto 700 famílias. E foi então também o início das hortas nas escolas. Havia, na altura, já iam na segunda edição, e hoje inscreveram-se este ano 48 escolas / instituições no projeto das hortas nas escolas, portanto também tem já hoje uma dimensão grande. E nessa altura haviam 1.390 pessoas já em lista de espera, portanto isto é em 2015. Já agora hoje existem 1.900 pessoas em lista de espera para a atribuição de uma parcela numa horta comunitária. Portanto, e de facto quem são estas pessoas, como é que elas cá chegaram e porquê? Portanto, aqui tem um pouco... Eu não gosto muito desta apresentação, peço desculpa baralhar-me, que eu estou habituado a uma em inglês que tem outro seguimento. Eu vou passar aqui à frente, até porque temos pouco tempo, para tentar chegar àquilo que vos interessa. Portanto, isto é um pouco daquilo que foi-se construindo aos poucos, as hortas comunitárias, hortas também associativas que têm regras diferentes das hortas comunitárias, já vos vou explicar. Foi então também que se iniciou portanto, a produção comunitária, ou seja, existem atualmente 3 vinhas comunitárias e 3 pomares comunitários. Em vez de ser atribuída uma parcela de 30 metros quadrados, é atribuída uma linha de plantas, seja uma linha de plantas, portanto, de uva, seja uma linha de árvores de fruto. Entretanto, foi também criada a primeira horta de visitação, portanto, a horta do pisão, é uma horta do colha você mesmo, onde as pessoas têm à entrada uma tesoura e uma cesta e é-lhes indicado e aprendem o que é que podem e como é que devem colher, e depois no final pesam e pagam. É também uma horta pedagógica, onde ocorrem múltiplas atividades ao longo do ano. Entretanto, hortas centro-dia foram agregadas às hortas comunitárias, às hortas nas escolas, portanto já é um projeto unificado. E o que é que importa aqui perceber, portanto, o que é que fez do projeto das hortas comunitárias este sucesso a nível da adesão, e foi essa adesão que causou pressão para que se continuassem a construir mais hortas, e também por se construírem mais hortas sucessivamente também há mais inscritos. Porque há aqui diria como que um conjunto de fatores, vou-lhe chamar vou-lhe chamar fatores mágicos que fazem com que de facto isto funcione. Ou seja, primeiro, isto começa desde o planeamento, ou seja, do projeto e do próprio formato, depois do processo de atribuição e depois do processo de gestão e de acompanhamento. No processo de desenho, tanto, desde o início, que foi defendido um formato muito específico, ou seja, primeiro uma horta comunitária, nós tem cerca de 15, 20, 25 parcelas, num formato compacto,
no meio dos bairros. Portanto, a horta comunitária está rodeada por prédios, por edifícios, por casas. Portanto, não é algo isolado que ocorre num espaço que ninguém quer, é e precisamente no meio das urbanizações, ou seja, é um espaço vigiado, é um espaço desejado e é um espaço inserido no espaço verde. Portanto, inclusive hoje em dia seria impensável construir-se um parque, um jardim, sem ter lá uma horta comunitária no meio. Portanto, porquê? Porque já faz parte da vida dos municípios de Cascais, ou seja, um parque que surge, se calhar tem um parque canino, um parque infantil, um espaço relevado, e tem que ter uma horta comunitária. Então a horta comunitária está no meio do jardim, está no meio, como centro do espaço, e é um espaço agregador das pessoas. E também, na sua própria construção, tem critérios muito específicos que faz com que, que são particulares. Por exemplo, a vedação é de propósito mais baixinha. É uma vedação de madeira muito baixinha. Para quê? Porque e o André Miguel, que é o impulsionador e o coordenador disto tudo, e gera neste momento os múltiplos projetos que vão conhecer, ele próprio dizia que a horta comunitária tem que agradar a 3 públicos-alvo. Tem que agradar ao utilizador, à pessoa que tem naquele momento, naquele instante, uma parcela atribuída, portanto tem boas condições para ele querer lá estar. Tem que agradar ao vizinho. Se o vizinho não quiser a horta comunitária, ela não existe. Portanto, a horta comunitária tem que ser visualmente permeável, tem que ser bonita, mais do que ser produtiva, tem que ser bonita. E nós temos depois critérios de acompanhamento que obrigamos que as pessoas não utilizem materiais plásticos e por aí fora e mantenham critérios estéticos. E tem que agradar a um terceiro público-alvo, que é os políticos, portanto, os decisores políticos. E por aí, a nosso favor, temos os 1900 em lista de espera que estão sempre a mandar: ei, está ali uma parcela abandonada, eu estou à espera há 7 anos, o que é que se passa? Isto não funciona. Portanto, essa pressão pública faz com que os políticos, portanto, pretendam que isto continue e continuem a apostar e a investir nesta utilização de espaço público. Portanto, tem vedações baixinhas, tem os abrigos de ferramentas todos juntos para obrigar as pessoas a se cruzarem. Epá, eu tenho uma parcela lá ao fundo, mas o meu abrigo está ali ao fundo, não interessa, é de propósito. Nós queremos que as pessoas se cruzem. Tem um ponto de água repartido, não tem um ponto de água por utilizador. Portanto, há um ponto de água que tem que ser partilhado, eu tenho que andar ali, epá, agora é a minha vez, agora é a tua vez, e forçar as pessoas a comunicarem. É uma horta comunitária, portanto, tem toda uma série de fatores incluídos no projeto que obriga a que as pessoas se cruzem e falem entre si e se coordenem. E depois há aqui critérios, portanto, a atribuição é fácil, é por ordem de lista de espera. As pessoas esperam 3 anos, 7 anos, o que forem, é por ordem. E são obrigadas a ir a uma formação de agricultura biológica. Portanto, as pessoas não podem cultivar, não podem sequer entrar, não lhes é entregue uma chave e assinam um contrato antes de irem à formação. Portanto, elas são chamadas por ordem, vão à formação e depois de irem à formação, que somos nós que damos. A formação não é só para aprender agricultura biológica, a formação serve para nós estabelecermos uma relação com esses utilizadores. Portanto, isto eu digo que é uma família. Portanto, nós temos uma relação de proximidade, nós conhecemos todas essas 700 famílias e os problemas delas, e já vão perceber porquê. Não só porque existe esta formação obrigatória que nos obriga a conhecer, e neste momento não é só o André Miguel que está à formação, é o André, sou eu, é a Paula, é o Gil, é a Inês, toda a equipa que é pequena ainda. Damos formação e conhecemos as pessoas. Depois de irem à formação, há uma entrega de diplomas, onde vai o Presidente da Câmara aplaudir o facto das pessoas entrarem para o projeto. E antes de lhes entregarmos a chave, assinam um contrato, e para isso o contrato é porque leram e aceitam um regulamento. O regulamento diz que é obrigatório ser biológico, que tem que respeitar, tem deveres, obrigações e deveres, e inclusive o que quer que nós digamos que eles têm que cumprir, nomeadamente não espalhem para aí plástico, não façam abarracamento, portanto tentem manter a horta, para além de produzida e utilizada, bonita. Portanto, há aqui um compromisso, eles têm que assinar um contrato e protegem-se eles, a protegemos a nós. Portanto, e depois, há aqui uma coisa também interessante, não tem custos. E nós pensamos, isto realmente, Cascais efetivamente tem muito dinheiro, não há dúvida disso. Se não houvesse dinheiro, nada disto seria permitido. Mais do que o fator humano, também existe aqui um fator económico. Mas é de propósito. Ou seja, ao não haver um custo, é a nossa arma de ferramenta para nós podermos exigir a eles o quê? Eles, pelo regulamento e pelas regras que lhes são ditas na entrega dos diplomas,
eles são os responsáveis por manterem o espaço. Não é a parcela, é a horta toda. Ou seja, as vedações são de madeira, estão a ficar podres, eles têm que passar óleo de linhaça. A torneira comum está estragada, eles têm que a substituir. Ou seja, eles não têm uma avença, uma mensalidade, mas eles gastam o dinheiro não é só com a parcela, com a horta toda, têm que comprar óleo de linhaça, têm que comprar a torneira nova para ser substituída. Portanto, têm que são os responsáveis por manter aquele pedaço de espaço público. Espaço público que é de todos, porque todos têm acesso a ele visualmente, e é um espaço de privado temporariamente. Hoje é meu, amanhã é teu. Porquê? Porque nós temos que, e agora vem a parte de gestão e acompanhamento, nós temos inclusive um software que foi criado para isso, não só para atribuir, e temos as 1900 pessoas georreferenciadas que ainda não entraram, como temos todas as hortas em que temos que picar e fotografar e avaliar cada parcela todos os meses. Portanto, uma parcela que não esteja a ser utilizada, nós temos que contactar, então, Sr. Manel, o que é que se passou? Partiu a perna? Está com um problema de uma doença que está a ser tratado? E muitas pessoas não têm tempo porque estão com problemas familiares, de doença, profissionais. O que é que se passa consigo? Ai, está um mês fora. Ok, então vamos lá falar com o vizinho para ele ajudar a manter. Ai, está 3 ou 4 meses fora. Epá, vamos passar a vez ao próximo e quando tiver melhor regressa sem esperar outra vez, sem perder posição na lista de espera. Portanto, há aqui um processo de acompanhamento, mais de fiscalização hoje em dia do que de acompanhamento pedagógico que nós adoraríamos fazer e infelizmente não temos recursos humanos, ou seja, tempo para o fazer, mas o ideal era haver mais do que portanto, a palmadinha seria um acompanhamento também pedagógico que cada vez, infelizmente, temos menos tempo para o fazer, mas existe efetivamente esta relação de proximidade, nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos-la, vem a família toda à formação, com o filho, com o bebê, grávido, vem tudo com o carrinho de bebés, vão todos para a horta, fazer formação connosco e nós conhecemos as pessoas, pessoas que não sabem ler nem escrever, pessoas que têm doutoramentos, pessoas que de todas as etnias, portanto há aqui uma amálgama que vocês já vão ver esse gráfico, de pessoas envolvidas e que nós as conhecemos. E as hortas têm essa mistura toda. Ou seja, isto já falei, portanto, a questão da localização, e há uma forte apropriação, ou seja, não só a pessoa que está como o vizinho que vê da janela e está à espera e está sempre a dizer, olha, está ali uma parcela abandonada, o que é que se passa? E nós depois já não temos suplentes com formação feita, vai haver agora uma próxima formação, tem que se esperar. A formação é obrigatória e a parcela vai ter que continuar vaga até vir o próximo. Portanto, também tem esses pontos negativos. Portanto, nós podemos sempre ver aqui coisas boas e más deste formato específico. Está enquadrado em espaços públicos, óbvio, que já falámos, e tem todas as condições, e está aqui então os tais 30 metros quadrados, é sempre o mesmo formato, é um formato muito agora dizer comunista, porque é sempre igual, mas é de propósito, é para, ou seja, não há aqui, portanto, para pôr todos em pé de igualdade e porque tem um formato que nós sabemos que resulta. E como veem aqui, este gráfico é só para mostrar que não é um projeto para reformados, não é um projeto só para quem tem tempo. Agora, efetivamente, falar com reformado vai ter mais tempo, vai estar mais tempo no projeto. Já uma família, o que é que acontece? Nós temos representação igual entre reformados e famílias, só que as famílias estão, sei lá, 3 meses, por passado 3 meses, epá, isto está muito trabalho, isto está agricultura, isto está mais trabalho do que nós pensávamos. Passa ao próximo e vem outra família a seguir que passa pela mesma experiência e que leva os filhos e que até consegue a caminho da escola, passa pela horta e leva os filhos e o reformado passa lá o dia todo, não é? Faz da horta a sua casa e a sua terapia ocupacional. Mas também temos então famílias que fazem da horta um espaço de pedagogia infantil, já sem falar nas questões de convívio, mas portanto é um projeto para todo que consegue ter todas as pessoas representadas, não só de idade, mas também da sociedade, com diferentes poderes económicos, temos também essas estatísticas, e com diferentes habilitações. Portanto, havia um horticultor que me dizia, Paulo Miguel, na formação, eu não sei ler nem escrever, será que posso ir para uma parcela, posso ter uma horta comunitária? E eu perguntei-lhe, gosta de cultivar? Gosto. Está feito o critério. Se ele não sabe ler nem escrever, o que interessa é que ele tenha prazer pela terra. Portanto, mais estatísticas, isto é o número de parcelas a aumentar, neste momento este é um mapa antigo, já temos um mapa com as 32 hortas comunitárias, isto era só até às 27, 600 horticultores, já vai nos 700, portanto estão espalhados pelo município, porque lá está, não é só onde temos terrenos que ninguém quer, estão nos jardins, no meio dos bairros, e as doações são baixinhas, e mesmo assim há poucos roubos,
Porque há vigilância, porque o horticultor está a ver a horta da janela, portanto, se aparece lá um miúdo para vandalizar, não sei quantos, que eu vou já aí abaixo, ai, 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 ai. Portanto, ou seja, existe de facto essa vigilância e esse sentimento de pertença, e as pessoas, portanto, é a presença das pessoas que faz com que os espaços estejam vigiados e que haja, claro que há roubos, não é óbvio. E não são, não, as 32 hortas não têm estas condições. A Horta do Bosque dos Gaios está num bosque e tem roubos porque aquilo à noite não tem lá ninguém. Portanto, existem exceções. Este número também não é atual, mas representa isso, de pessoas em lista de espera para as hortas comunitárias e para os pomares e vinhas, portanto, para a produção comunitária, que é pronto, não tem. As pessoas numa parcela estão lá diariamente, semanalmente, numa vinha ou no pomar comunitário, têm uma utilização um bocadinho mais espaçada no tempo, não tem a mesma, mas o formato é o mesmo. Existem, pois, muitos projetos associados às hortas comunitárias, nomeadamente um que vai decorrer agora no próximo sábado, que é os Verdes Solidários. Portanto, as pessoas não têm custo de utilização, mas são convidadas a participar na comunidade, nomeadamente através da doação de legumes, que depois nós organizamos a recolha e distribuição às instituições que depois, por sua vez, têm diferentes números de famílias, e por isso nós temos que pesar tudo e depois dividir diferentes quilos pelas diferentes instituições de acordo com o número de famílias que têm. É um projeto que vai decorrer agora deste sábado a 8, dos Verdes Solidários. Eles vêm-nos entregar cabazes de legumes, acima de tudo couves, e para uma família que só recebe sardinhas em lata ou atum enlatado, receber legumes frescos, biológicos, de crescimento lento, saborosos, é de facto algo que lhes dá alegria, e essa é que é a importância da iniciativa. A produção comunitária já falámos, tanto as vinhas e os pomares comunitários. Depois, vamos então entrar agora na produção, vamos entrar um bocadinho mais naquilo que vos interessa. Não sei se me estou a alongar, mas acho que não. Portanto, primeiro local de produção camarária, portanto, feita por nós, foi efetivamente a Horta do Pisão. Tem quantos, acho que não sei se tem 3 hectares, até se calhar a Maria José deve saber isso aqui. Quantos hectares é que está farta de ouvir estas apresentações e se calhar sabe, mas já não interessa quantos hectares tem, o que interessa é que é uma horta, portanto não interessa à Câmara, digo eu, fazer dinheiro, a Câmara, portanto, interessa é promover algo, promover um serviço público, e o serviço público que a Horta do Pisão presta à comunidade, à sociedade, é, portanto, a produção local, sazonal e biológica, ou seja, saudável, de produtos hortícolas, e também já agora temos a vinha. É uma horta de visitação, portanto é uma horta onde as pessoas podem visitar e experienciar a produção de alimentos, podem também elas próprias fazer a colheita de alimentos e adquiri-los. Decorrem múltiplas formações, atividades com crianças, portanto de pessoas dentro e fora do país que vêm ver a forma de produção, que é muito particular, não é só biológica. Há aqui muitas técnicas de agricultura biológica e agricultura regenerativa, que tem que integrar animais, inclusive, e também trabalha num regime de inserção social. Portanto, temos os trabalhadores eram muitos deles sem abrigo, e hoje em dia têm uma oportunidade de trabalho que é dura, o trabalho é duro, mas que diria que a maior parte deles tem um enorme prazer, porque é ao ar livre, é um trabalho manual e é um trabalho junto da natureza. A Horta do Pisão é no Parque Natural, portanto não só tem que ter as regras de biológico, como tem que ter as regras, não podemos pôr, por exemplo, coisas que foi para caçar os roedores, porque não podíamos, porque era para alimentar as aves de rapina, portanto, enfim, tem ali umas regras acrescidas. Onde se produz muitas toneladas, como se vê aqui, onde se fatura muito dinheiro, sendo que depois isto é faturação empírica, porque os legumes depois são, portanto, parte dos legumes são de colha você mesmo, parte dos legumes, que é mais de metade, são para doação. Há uma pequena parte para fazer cabazes para o CCD, portanto para o Departamento Cultural dos Funcionários da Câmara, e depois também há um trabalho com alguns restaurantes locais, restaurantes específicos, onde se faz este trabalho de fornecimento local de produtos sazonais, inclusive os chefes adaptam as receitas aos produtos que existem ao longo do ano. Portanto, há aqui um trabalho que já vos interessa conhecer e que vai aparecer aqui num slide, essa parte específica. A Horta do Brejo, no estabelecimento prisional de Tiros para o reintegramento profissional das reclusas,
Este, acima de tudo, o que pretende para além é que a venda compensa os custos e o resto é para doação. Não é de colha você mesmo, portanto não se pode lá entrar, mas aqui já estamos efetivamente a testar aquilo que vai ser o princípio de produção ou a forma de produção das hortas ninho, que é aquilo que vos vou falar no fim que vos interessa, onde aplicamos muitas técnicas do, deixem-me dizer-vos o nome específico, market garden, ou seja, uma forma de produzir, de conseguir produzir em menor espaço, não só grande quantidade de produtos, como produtos de elevado valor acrescentado no mercado, e num formato de que não só conseguimos produzir muita variedade e muita quantidade, como conseguimos deixar o solo melhor do que estava antes, o ambiente melhor do que estava antes, daí chamarmos de agricultura regenerativa. Eu posso depois, se quiserem, falar de algumas técnicas que estão a ser aplicadas e depois estudadas, portanto é enviado para análise a qualidade do solo e das folhas para perceber se aquilo que estamos a fazer está a ir ao encontro de melhorar o ambiente e o solo com a forma de agricultura intensiva. Agricultura biológica intensiva e regenerativa. Aqui no estabelecimento prisional de tiros, portanto existe um protocolo com o sistema prisional para a reintegração profissional das reclusas. Portanto há esta questão da compensação dos custos com aquilo que é vendido, o resto é doado. E é isto, portanto, produtos, venda de produtos ao público com elevado valor acrescentado, já lá vamos. Temos também aqui um gráfico que explica um bocadinho destes ciclos que estão a ser importados, portanto, ou seja, ao fim e ao cabo, estamos a produzir de forma saudável, não só para nós como para o ambiente, está a ser, portanto, fornecido diretamente, neste momento, apenas aos munícipes e de acesso aos munícipes e aos algumas restaurantes. Estamos neste momento a trabalhar para que possa também trabalharmos com as cantinas escolares e com os mercados, sendo que já conseguimos pôr os mercados da agrobio, ainda não conseguimos, porque também não é a intenção da Câmara competir com outros produtores biológicos. Portanto, nós queremos é que quando houverem hortas ninho que são de utilização privada, aí sim já tínhamos o trabalho feito com os mercados e que esses produtores locais biológicos possam então ter um acesso rápido a estes canais de venda locais para que possam rapidamente escoar os seus produtos. Portanto, temos então, já neste momento, trabalho com os restaurantes e diretamente aos habitantes, e está a ser trabalhado os mercados e também as cantinas. E isto tudo é feito, obviamente, pelas pessoas, daí aqui esta ligação às pessoas, porque, acima de tudo, temos as hortas comunitárias, onde as pessoas produzem o seu próprio alimento, não há circuito mais curto que este. Portanto, eu tenho uma parcela, 30 metros quadrados, eu produzo e alimento-me a mim próprio de um produto local, biológico e sazonal. Terceiro local de produção é mais recente, o Mosteiro de Santa Maria do Mar, onde está a ser recuperado um património cultural que foi perdido durante 30 anos, salvo erro, que é o vinho de Carcavelos, o quarto vinho licoroso português. Existe o da Madeira, o do Porto, o de Setúbal e o de Carcavelos, que sempre existiu, uma área demarcada, a mais pequena de Portugal. Oeiras já recuperou isto há muito tempo, portanto já tem toda essa pedra partida, e nós apoiamos fortemente naquilo que já está a ser feito para Oeiras. Temos uma relação muito próxima com os técnicos, e temos agora a nossa pequena amostra pequena, 2,7 hectares de vinho. Aliás, a estação agronómica é esta aqui ao lado em cima, faz fronteira, portanto nós da Horta do Mosteiro nós vemos a estação agronómica onde existe a produção de Oeiras. E fomos, como em tudo, não é? Nós partimos alguma pedra e vamos buscar a pedra partida aos outros que já o fizeram, e tem havido uma excelente colaboração. Portanto, e nós temos agora esta pequena amostra que já tivemos, acho que foi a terceira vindima também comunitária, tal como a Oeiras o faz. Portanto, os municípios são convidados a participar na vindima, sendo que a produção depois é feita por nós. Portanto, estamos a participar em múltiplos projetos e de acordo com múltiplos acordos, e estamos neste momento também, já submetemos uma série de candidaturas para haver mais financiamento, para conseguirmos alargar o nosso projeto, nomeadamente às cadeias de distribuição, que é um bloco de trabalho que ainda
que está a ser feito, mas ainda nem todo ele está a ser praticado em pleno, com alguns prémios à mistura, não interessa. Antes do que vou-vos falar a seguir, já me estou a alongar, foram feitos estudos de mercado para perceber qual era o potencial de consumo em Cascais. Portanto, temos já vários valores que nos ajudam a justificar perante os decisores políticos que devemos apostar na produção de grande escala, mas intensiva e com pouco espaço em Cascais. Portanto, nós, acima de tudo, ao produzirmos nós, estamos a provar aos futuros potenciais privados que é possível ter rendimentos, que existe mercado e é possível ter rendimentos da produção dentro da cidade. Portanto, estudos quer ao setor dos agregados familiares, quer ao setor profissional. Depois, se tiverem, acho que podemos partilhar isto e têm acesso aqui a estes dados. Ou seja, portanto, está aqui um pouco daquilo que é o trabalho que temos feito, sendo que alguns já foram conquistados, nomeadamente os manuais, podemos partilhar. Temos o manual das hortas comunitárias de Cascais já produzido e público, em PDF online, para todos terem acesso. É um manual fortíssimo, gigante, mas por mais sintetizado que esteja, é um manual arrojado. E temos também algo que já é mais pioneiro, já agora, que é o Caderno da Horta Biológica na Escola, que é uma ferramenta de 10 atividades teórico-práticas para o aluno e as mesmas 10 atividades teórico-práticas, mas para o professor, em que só lhe diz que materiais é que tem que fornecer ao aluno e que matérias de português, matemática e estudo do meio estão a ser selecionadas autonomamente pelo aluno na sua ficha teórico-prática. É uma metodologia para dar aos professores, não só para os orientar ao longo do ano, como dar a total autonomia ao aluno para ele ser ele a fazer, e o professor só tem que saber o que é que tem que fornecer ao aluno e o que é que ele está a aprender. Portanto, é efetivamente uma ferramenta que ajuda no projeto das hortas nas escolas. Projeto esse já agora muito rapidamente assenta em 3 pilares, que é fornecimento de apoio técnico, fornecimento de alguns recursos ao longo do ano, fertilizantes, sistema de rega gota a gota, hortícolas por aí fora, ferramentas, e formação creditada. Damos uma formação que depois o professor obtém um ponto de crédito de progressão na carreira. Portanto, é algo que motiva muito o professor a querer participar, e por aí fica logo com uma ensaboadela de agricultura biológica e como é que pode fazer a ponte entre a agricultura biológica e as múltiplas matérias que estão selecionadas ao longo do ano. Respirar. Depois temos então outros projetos, nomeadamente deixem-me ver o nome, o Banco de Terras e as Hortas de Ninho. Eu vou falar primeiro do Banco de Terras muito rapidamente e depois vou-me focar nas Hortas de Ninho, que é aquilo que vocês, se calhar, mais vos interessa, e termino aí. Foi lançado em 2018 o projeto Terras de Cascais já existia, mas no seu pleno, como vão ver, inclusive a ter um selo, que é uma coisa que também vos interessa. E já agora, só indo aqui ao início, o símbolo das Terras de Cascais, como veem no primeiro slide, é um símbolo que junta as 3 componentes, ou seja, tem as linhas da terra lavrada, tem a impressão digital do fator humano, ou seja, da ligação às pessoas, porque como veem, desde as hortas comunitárias já há uma forte ligação humana, todos os projetos estão intrinsecamente ligados às pessoas, é um projeto social. O projeto das hortas, costumamos dizer que não é um projeto das hortas comunitárias, não é um projeto de produção, é um projeto de pessoas, porque nós efetivamente 95% do nosso tempo é dedicado às pessoas, a gerir pessoas, mais do que gerir produção de alimentos. Gerimos produção de alimentos na Horta do Pisão e nas nossas produções, não nestes projetos das hortas comunitárias, que é um projeto efetivamente social, portanto tem toda a ligação às pessoas. Sem pessoas não se faz agricultura, como sabem, e o C da Câmara de Cascais. Daí vir este símbolo das terras de Cascais. Em 2018 foi então lançado o Banco de Terras. O Banco de Terras está a meio. Eu digo-vos porquê. O software está montado, mas há uma parte do software que não está a ser utilizada por falta de comunicação. Tem agora que haver um segundo investimento de Cacau para haver aqui um segundo impulsionamento de comunicação. Porquê? O Banco de Terras é muito bonito, é uma espécie de Airbnb ou eBay não, quanto é que aquele custa? Aqueles do vende. Ou seja, supostamente temos um grupo de pessoas que disponibilizam um pedaço de terreno, ou seja, eu tenho um quintal, eu tenho
tenho um pedaço de terreno em Cascais que não está a ser utilizado, seja o que for, pode ser o meu quintal, e eu ponho-o disponível com condições. Não quero nada em troca, quero legumes em troca, quero uma renda em troca. E isto porquê? Porque havia 1.900 pessoas que não tinham parcela, portanto estão à espera, enquanto espera podiam ir ao Banco de Terras e consultar, é um software que me vê, isto seriam espaços disponíveis georreferenciados, e as pessoas tinham aqui o quero cultivar e faziam uma procura de que terreno é que está disponível e quais são as condições desse terreno disponível. Se é em troca de comida, de dinheiro ou de nada. O que é que acontece? Existe muita procura, mas não existe muita disponibilidade de oferta. Porquê? Há aqui um problema. O que é que se passa? Eu sou um privado, um município que tem um pedaço de terra em Cascais, não sei quantos hectares, já são 7, eu quero dizer 700 mil, não interessa, existe efetivamente muito terreno privado em Cascais disponível, que infelizmente o privado quer que ele esteja abandonado e feio, de propósito. Porquê? Porque ele quer que aquilo é não urbanizável, não vale nada, ele está à espera que um dia venha a estar incluído no PDM como urbanizável, o terreno vai valer muito dinheiro, então quanto mais abandonado e mato e feio ele tiver, mais eu digo à Câmara, já viram? Está ali tão feio, olha, se fosse para construir estava bonito. Portanto, não é do interesse dos privados, pela especulação imobiliária, que o terreno seja cultivado. Eles não querem que o terreno seja cultivado, eles querem que o terreno esteja feio e abandonado. Portanto, infelizmente, não só por falta de comunicação, como por falta de interesse, este projeto não está, digamos, como nós queremos, porque há aqui alguma falta de oferta de espaço, então, para poder ser apropriado por alguém. E isto é o Banco de Terras, no ponto em que está. Apostamos também na criação do selo, e vamos agora fazer a ponto para a Horta Ninho e para aquilo que vos interessa. O selo, portanto, isto tem a ver, estamos à espera de alguns fundos que nos possam apoiar nisto, mas o selo era para quê? Para, num futuro breve, quer nós, a Câmara, quer futuros produtores privados em Cascais, pudessem associar um selo de terras de Cascais, ou seja, produto biológico, local e sazonal, ao seu produto, que ao ser colocado ou ser adquirido por um restaurante, por um espaço comercial, esse mesmo restaurante e espaço comercial poderia ter agregado este selo e então, digamos, para um utilizador saber, eu estou num restaurante que tem este selo, portanto eu sei que naquela sopa, naquele bacalhau com grelos, os grelos são produzidos em Cascais de forma biológica e é um produto desta época do ano. Portanto, este selo era uma forma de comunicação, de como é que se diz? Vocês sabem a melhor palavra, de confiança. Há mesmo uma expressão para isto, confiança, de aumentar o nível de confiança do consumidor. Confiança do consumidor, é algo por aí. Portanto, de que aquilo que estão a comprar, estão a consumir, estão a provar, é efetivamente biológico, local e sazonal. E é aqui, isto termina, mas é aqui que entram o conceito de hortas ninho, que não está nesta apresentação, mas eu vou passar a explicar. O Presidente da Câmara, aliás, foi quase surpresa, começa a anunciar que vai haver 3 locais em Cascais, que é no Linhó, já não me recordo os locais, vai haver quer parques hortícolas, para além do trigo barbela, que esse já estamos a pôr, a fazer alguns hectares de trigo barbela, de cereal, de um trigo ancestral e muito resistente, portanto, aqui em Cascais, mas para além do trigo barbela, que esse já o estamos a fazer, vão haver 3 parques hortícolas que vão ter todas as valências, vão ter também horta comunitária, vão ter vinhas comunitárias, e vão finalmente incorporar aquilo que anda a ser há muito trabalhado por nós, e principalmente pelo André Miguel, a horta ninho. O que é a horta ninho? A horta ninho seria, vamos supor, nesse parque hortícola, vamos supor que tem 1 hectare disponível para hortas ninho, então 1 hectare dá para 5 hortas ninho. Cada horta ninho teria cerca de 2.000 metros quadrados, mas seria possível tirar rendimentos do mesmo quase que se eu tivesse 1 hectare. Porquê? Porque é feito de uma forma muito específica.
Se quiserem, nós também nos inspiramos portanto, naquilo que é o conceito de market garden, ou market gardening, muito bem trabalhado pelo Jean-Martin Fortier, que já o faz ele próprio e que é convidado a todo o mundo para partilhar as técnicas daquilo que faz, que é em 2.000 metros quadrados. Portanto, uma parcela é 30 metros quadrados de horta comunitária. Uma produção, se calhar, biológica em Mafra, poderá ter 1 hectare ou 2 hectares. E aqui estamos a falar de uma produção de 2.000 metros quadrados, onde se produziria agricultura biológica intensiva e regenerativa, porque já sabemos mais do que aquilo que foi criado pela agricultura industrial. O solo deve estar sempre a ser trabalhado, deve estar sempre ocupado, deve estar sempre coberto, não só por materiais orgânicos, resíduos orgânicos, mas por culturas. Mas tem que ser feito de uma forma específica. Não é só com associações e rotações, portanto, não é só aqueles princípios bases da agricultura biológica, com associações e rotações, mas efetivamente com múltiplas espécies, com mistura, portanto, muito sequenciada de plantas aromáticas e com coberturas intensivas de solo, portanto, grande incorporação no nosso caso, de estilha, e nós já temos tido resultados bons disso. Portanto, na vinha do Mosteiro, na vinha, temos linhas com estilha e linhas sem estilha, com uma boa camada de estilha, e de repente nós levantamos a estilha e não só a temperatura, a umidade, mas também a vida microbiana do solo aumenta exponencialmente. Portanto, nós vemos linhas de rizomas já visíveis a olho nu, que se multiplicam onde existe essa camada de estilha, onde ela não existe. O solo está muito mais poroso e não tão compacto, porque a própria estilha faz esse trabalho de proteção mecânica do impacto das gotas de chuva. E depois o André passa a vida a fermentar a porcaria. Ou seja, o André Miguel, a gente pergunta, então, onde é que está o André? O André foi ao peixe. O André foi ao peixe? Mas agora está tudo maluco, o André agora foi ao peixe. Foi buscar peixe podre, e nós, foi buscar peixe podre. Nós ficamos muito baralhados, que ele depois só vai-nos contando, porque é tanta coisa que decorre. Então a gente chega ao Mosteiro de Santa Maria de Mar e está lá uns bidões com uns borbulhadores, e o que é que ele está a fazer? Está a fermentar porcaria. Portanto, está para ali não só a fazer compostagem, mais do que compostagem, também apostamos muito nas fermentações, que portanto é em respiração anaeróbica, portanto na ausência de oxigênio. E depois, tendo esses fermentados, quer a parte sólida, quer a parte líquida, não só são fertilizantes, mas também têm propriedades bioestimulantes, ou seja, dar características, isto é como o Actimel, portanto, para sermos mais resistentes ao ataque, portanto, ou seja, mais do que aplicar um fungicida ou um inseticida, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, um churume de ortiga é um fertilizante, é um bioinseticida, é um biofungicida, mas nós não nos interessa muito bioinseticidas porque vai reduzir biodiversidade. O que nos interessa é dar resistência à planta para ela ser mais forte, para poder resistir ao ataque de pragas e doenças. Porque o que nós queremos não é aplicar bioinseticidas, o que queremos é biodiversidade suficiente para estabelecer os tais equilíbrios ecológicos, ou seja, quando nós temos uma população de joaninhas e piolhos equilibrada, nós não temos praticamente que intervir, claro que temos, mas o mínimo possível no ataque ao piolho, portanto com bioinseticidas. Nós queremos primeiro, estabelecer equilíbrios ecológicos, portanto não queremos mexer na biodiversidade, queremos impulsionar biodiversidade para isso estabelecer, e depois queremos aplicar bioestimulantes para dar força às plantas para elas resistirem aos desequilíbrios da população dos predadores. Portanto, nós temos aplicações de bioestimulantes, aplicações de cobertura de solo, aumento. O André, inclusive, nós já estamos com os GMs, e vocês conhecem isso, o Alfredo deve ter falado dos GMs, nós aumenta, se já existem bilhões de micélios e bactérias no solo, nós compramos efficient micro-organismos eficientes, multiplicamos esses micro-organismos eficientes e aplicamos ao solo para aumentar a vida microbiana do solo, e continuamos a aplicar matéria orgânica, que é para ela conseguir, portanto, converter essa matéria orgânica em nutrientes minerais. Portanto, é uma agricultura biológica intensiva. Nós não fazemos 2 culturas por ano, fazemos 3, 4 culturas por ano no mesmo canteiro, sempre culturas diferentes e muitas culturas ao mesmo tempo.
e ao ser intensiva com todas estas técnicas agregadas, a ser regenerativa. Portanto, no final nós temos um ambiente mais saudável, mais biodiversidade, e temos um solo, como nós sabemos, a fertilidade do solo é um recurso finito, portanto temos um solo mais fértil. Porquê? Porque tem mais vida no solo. Nós já sabemos que nós não alimentamos plantas, nós alimentamos a vida no solo e a vida no solo alimenta plantas. Acho que já ultrapassei o tempo. Pronto, já claro, com certeza, óbvio, típico, mas isto no que toca portanto, aos circuitos curtos, é importante perceber que, para além de trabalhar os mercados, é preciso trabalhar ou incentivar a produção local. Em Cascais não existem produtores privados locais. Estamos nós a tentar desbravar terreno para que se torne apelativo a que se instalem produtores locais. E para terminar, estas hortas de ninho seria até um investimento, isto no início será um investimento camarário, em que temos, portanto, 10 hectares, 5 hortas de ninho, eles têm tudo partilhado e têm o escoamento trabalhado. Têm os locais de abrigo de ferramentas, como é que se diz? O embalamento, a logística de pós-colheita, portanto, partilhada, portanto, tem um espaço de escritório, tem um espaço de balneário, tem um espaço de pós-colheita, tem uma câmara frigorífica partilhada. Portanto, eu consigo ter 5 produtores que conseguem fazer dinheiro para o seu agregado familiar e ter lucro, em que tudo é partilhado. Portanto, não é que cada agricultor tem, se calhar vai ter até a sua alfaia, mas poderá haver um trator partilhado. Existem outras instalações partilhadas, portanto há aqui uma poupança de recursos a longo prazo, e com muita portanto, pedagogia e formação à mistura, ele ter estas técnicas, poder aprender estas técnicas para conseguir ter uma produtividade muito elevada, mas nestas condições. Pronto, terminado. Vou parar aqui o stop sharing. Não? Stop sharing, sim. Pronto. Para poderem, e desculpem eu ter-me alongado, mas pronto, acho que tentei ser rápido, e podem agora colocar as vossas questões. Muito obrigada, Miguel. Acho que foi Obrigado. super interessante. Não sei, quem quer começar, ponha a mão no ar. O Arthur. O Arthur e o Luís já têm. Força. Pôr a mão no ar eletrónica, mas pus esta. Okay. Exato. Então, primeiro o Arthur, depois o Luís, e depois vão pondo a mão no ar também, sim, que é boa. Agradecer em primeiro lugar ao Miguel Brito pela apresentação. De facto é um projeto fascinante que revela aí muita capacidade de integração, de trabalho em diferentes domínios, enfim, verdadeiramente penso que inovador. Eu tinha muitas questões, mas provavelmente outros que estão aqui a participar também têm, e eu vou só colocar duas. A primeira tem a ver como é que é feita a governança de todo esse processo, nomeadamente a ligação com a comunidade, enfim, como é que isso se processa. E a outra questão é se existe algum trabalho de produção animal associado às hortas, porque as hortas precisam de matéria orgânica, enfim, há naturalmente a compostagem que pode ser feita, mas existe algum trabalho nessa área que envolva também a produção animal e que permita fornecer as hortas com matéria orgânica com essa origem, naturalmente que tem que cumprir regras, uma vez que se trata de produção biológica. Deixava só estas duas questões para início de conversa. E eu vou tentar, obrigado Arthur, ainda bem que se lembrou dos animais, eu esqueci de falar dos animais, porque não há, nós hoje em dia sabemos, do Alfredo Sendin está farto de falar nisso, aliás, do sistema agro-silvopastoril, portanto montado, isto segue pôr as vacas de um lado e o pastoreio e o cereal, e isto, enfim, é só o maior erro da história da agricultura. Sabemos que isto tudo tem que fechar através dos animais, os animais são essenciais, e antes dos animais, a governança, nós temos isto não é fácil, nós somos muito poucos, somos todos malucos da cabeça. E o que é que acontece? Nós temos, pronto, e aí o fator dinheiro faz diferença.
nós temos aos poucos foi criando, ainda há pouco tivemos um software onde temos, portanto, todas as hortas georreferenciadas pelas parcelas e temos depois todos os listas de espera. Portanto, nós temos hoje em dia uma forma, por exemplo, eu tenho uma horta comunitária, se quer fazer uma ligação individual, clico na parcela, aparece uma pessoa que está atribuída na parcela, sei quem é e ligo. Portanto, é por telefone, até porque muitos horticultores não têm e-mail, não têm redes sociais, alguns deles nem telemóvel têm, porque pá, sei lá, nos bairros sociais não interessa, mas eles estão sempre a trocar de número de telemóvel devido aos seus ofícios. Portanto, ou seja, temos efetivamente o telefone, é o nosso grande ferramenta, e temos um software onde temos todas as pessoas, mas se eu quiser fazer uma comunicação, já nesse software eu clico na horta, aparecem os 25 horticultores e eu digo que quero mandar um e-mail a todos e escrevo um e-mail e mando, e ele manda um e-mail a todos. Portanto, essa parte da comunicação, até queremos fazer no futuro a ligação entre esse software e o telemóvel, portanto em que eu consiga fazer SMS e telefonema tudo através do mesmo software, porque efetivamente são muitas pessoas. Portanto, por exemplo, ainda há pouco tivemos os verdes solidários, nós fizemos uma SMS para todos, através daqueles, tem que se pagar aqueles sistemas de software em que manda uma SMS para todos, fizemos e-mail, fizemos comunicação nas redes e tivemos que ir às 32 hortas comunitárias pôr um papel no abrigo, que é para eles, quando vão lá ao sábado, escancaram com a testa na porta do abrigo e está lá o papel a dizer: não se esqueçam, próximo sábado é para entregar as couves dos verdes solidários não sei aonde. Portanto, nós a comunicação chega ao ponto de, como sabemos que há horticultores que nem sequer telemóvel têm, temos que ir pôr um papel nos abrigos para comunicar uma reunião geral, um trabalho coletivo ou uma participação num evento. Portanto, a ligação a eles é muito manual e temos ferramentas que nos ajudam, mas não deixa de ser tem que ser uma coisa muito por telefone. Depois, animais. Nós no pisão já fizemos um pouco de manejo holístico, ou buscar um bocadinho das técnicas do manejo holístico e nas entrelinhas do pomar, do pisão, pedimos emprestadas as ovelhas portanto, existe a Quinta do Pisão, que é do outro departamento aqui da Cascais Ambiente, do Turismo de Natureza. E a gente, não é fácil, porque já há aqui problemas, enfim, políticos, etc, e tudo o que é pedido, há sempre entraves e não é fácil. Mas lá conseguimos, o André e o Rui Peixoto lá conseguiram pedir emprestadas as ovelhas e pusemos as ovelhas nas entrelinhas, portanto, com uma vedação elétrica, amovível, na entrelinha dos pomares, e estão aqui de forma intensiva, que é para elas comerem as ervas que gostam e que não gostam, e para esgravatar muito e para fazer muito cocó e muito xixi. Portanto, apertámos-las todas numa entrelinha durante pouco tempo, depois apertamos, e então eles de manhã, os homens pegam na vedação elétrica e vão, não sei se é uma vez por semana ou 2 em 2 semanas, elas vão passando de entrelinha em entrelinha do pomar. Já na horta, temos, e essas já são nossas entre aspas, das terras de Cascais, foram compradas por nós, só que entretanto eram 40, já estão lá 12, porque foram 2 vezes comidas por uns predadores do parque, uma espécie de umas foinhas que adoram galinhas, parecia uma carnificina de manhã, sangue por todo lado e cabeças por todo lado, mas faz parte da natureza. E nós temos que aceitar isso. Mas aí o que fazemos existe portanto, nós aproveitamos um reboque, construímos uma casinha que tem uma grelha, portanto, e as galinhas poideiras, também vendemos os ovos, obviamente, e elas têm a sua casota com uma vedação eletrificada num canteiro que está parado. Depois, portanto, cultivam-se outros canteiros. Passado X tempo, passa-se a casinha, que também tem a grelha para elas para o cocó descer, e elas estão a esgravatar e a comer desculpem o termo, e a cagar, portanto, que é o que nós queremos, nesses 2 canteiros. Depois, passado X tempo, passa para o lado, onde era canteiro, muitas vezes não tem que passar trator, basta passar a forquilha cavadora à mão, ou brote forca à mão, portanto, nem sequer tem que passar trator, aquilo está trabalhado por elas, pelas galinhas, nem sequer tem que se fertilizar por aí fora, só tem que se passar, até faz trabalho manual, planta-se e mete-se cobertura de solo, resíduo orgânico de estilha, e as galinhas estão ao lado, e portanto isto vai rodando. Portanto, nós estamos com ovelhas no pomar, estamos com as galinhas a fazer este trabalho
rotativo, portanto, como é que se diz? Sim, rotativo, rotação, na horta. Queremos levar as ovelhas para o Mosteiro de Santa Maria do Mar, para as entrelinhas da vinha, e cada vez mais tem que se incorporar o animal. O André num blog disse uma coisa muito gira, que acha que no futuro, como é que é? Quando, não sei se é 2050, 80% da população do mundo vai viver em cidades. E é inevitável que haja, como é que é? Prédio, horta, pomar, porco e galinha. Prédio, horta, pomar, porco e galinha. Prédio. Portanto, nós vamos ter que ter os animais no meio da cidade, quer dizer, não se pode fazer isto sem animais, efetivamente, e estamos a tentar fazê-lo. Portanto, por enquanto são ovelhas e galinhas usadas nestes 2 tipos de espaços. Tá. Obrigada. Agora é o Luís, portanto temos Luís, depois Cíntia, Isabel e Pedro. Portanto, Luís, força. Obrigado. Bom, eu não vou fazer muitos comentários porque não temos muito tempo para isso e eu só queria deixar assim uma questão. E naturalmente que isto é maravilhoso, claro, isto é super importante. Agora, eu tinha uma curiosidade que é a seguinte. Eu estava, quando ouvi sobre a Horta do Pisão, e percebi que era no Parque Natural. E já agora vem a pergunta, e a Horta do Bosque, pelo nome, sugeriu-me que seria, talvez que também, não sei, ou estará em área protegida ou perto da área protegida? Não. Nós temos os jardins e os parques, e depois os bosques deviam ser antigas propriedades de quintas, mas que são convertidas em espaço público, que têm um horário, portanto, abre e fecha as portas, e este Bosque dos Gaios é na La Praia, acho que sim, na La Praia, portanto, está no meio da cidade. Ok. É só uma consideração, como é que se diz? Jardim, parque, e é bosque porque era uma zona mais florestal, vedada, deve ser só uma consideração. Está no meio da cidade, está pouco vigiado, porque, Está bem, seja, mas, ok, obrigado. Mas no caso da que está no Parque Natural, estamos a falar de Sintra Cascais? exatamente. A Horta do Pisão está dentro da Quinta do Pisão, que está dentro do Parque Sintra Cascais, do lado de Cascais. Ok, tá, obrigado. Era só uma curiosidade espacial. Obrigado. Obrigada. Cíntia, força. Estás sem som. Não ouvir coisas assim, muito bom, faz a gente sentir melhor para começar a semana. Eu queria saber sobre a divisão e as sementes, como é que isso funciona, inclusive você falou que é tudo frio, agora no sentido, há ajuda para as sementes ou não? E a questão também, principalmente pensando na questão estética, então há alguma orientação nesse sentido? E adorei tudo que você pôs, principalmente no campo da comunicação, deixado de lado quando que isso dê efeito, que comunicação é algo bastante complexo e mesmo complicado. Eu queria, se você conseguisse nomear na equipe quem é quem, quais são as habilidades que vocês trazem, ou seja, formação, nesse sentido. É isso. E eu só vou deixar uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta que não quer calar, lá no meu âmago, talvez a Maria José, o professor Cristóvão, ou até o Miguel saiba, e que você deu uma pontinha aí, quando você falou, horto, pomar, porco, galinha. Eu fico aqui, será, algum estudo que demonstre na cidade uma relação que possa ser produtiva em termos de uma agricultura e que isso justifique o que se fala que não vai ter comida para o futuro? Não sei se eu fui clara. Imagina, cada quarteirão, praticamente, cada quarteirão, se houvesse um tamanho X com uma horta ou algo parecido, se isso calaria a boca do pessoal que ainda, é isso que era a minha intenção, calaria um pouco a boca desse pessoal que ainda acha que os outros modelos e que esse que a gente tanto defende não vai dar certo. Então, é mais geral, e eu queria terminar o ano com essa resposta. É isso. Obrigada. Excelente, Cíntia. Perguntas todas, eu vou ser muito rápido a responder. Em relação a sementes, nós adoraríamos fazer, já tentámos fazer aquela coisa de juntar sementes que os produtores tenham estado a selecionar ao longo de algum tempo e ter ali uma espécie de uma biblioteca de sementes
tradicionais ou até mesmo não regionais, mas locais, nós não fazemos trabalho com sementes de todo, não conseguimos. Fizemos uma vez um workshop de partilha em que os horticultores que fazem a sua seleção de sementes, pá, a Hilda, que é voluntária da formação, tem umas favas com vagens de mais de meio metro com 14 favas lá dentro. Porquê? Porque há 7 anos que anda a selecionar a sua fava. Os produtores ou os horticultores das hortas comunitárias, alguns brincam com a seleção da semente e guardam semente e multiplicam, etc, etc. E fizemos uma vez um workshop de partilha de sementes, mas nós não fazemos esse trabalho. Inclusive, as pessoas podem comprar semente não biológica. Ou seja, e plantas não biológicas. Como é muito difícil, não há semente, mas há as plantas não biológicas, nós sabemos que a semente tem uma casca com um bocadinho de fungicida, que é residual. Se a pessoa conduzir a semente ou a planta como biológica, no final, provavelmente, se fosse para a amostra, já não havia lá resíduos nenhuns. Portanto, as pessoas nem sequer são obrigadas a comprar semente e planta biológica para as parcelas. São obrigadas a conduzir essas plantas em modo biológico. Portanto, a nível de semente fazemos trabalho praticamente nulo. Depois, questão estética. A questão estética é a gente ligar para os horticultores, olha, tira lá o garrafão, eles põem os sacos a esvoaçar para os pássaros, e nós, portanto, dizemos, tira lá os sacos de plástico a esvoaçar para os pássaros, que eu acredito que isso seja fugente, mas ponha lá uma rede anti-pássaros, daquelas verde, praticamente não se vê, é caro, mas pronto, enfim. Também pode ser uma rede de pesca, que também é muito inócula ao olho. Portanto, e são questões estéticas de sensibilidade, de senso comum. Portanto, nós vamos às hortas, fiscalizamos as hortas e vemos uma parcela que começa a barracar, começa a ter as cestas de plástico empilhadas, põe um viveiro de uma esferovite no meio da parcela, tem uns sacos a esvoaçar, os CDs a brilhar, quer dizer, nós, Manel, eu sei que, coitado, está preocupado com a produção, não é? Há muito pássaro, muito pombo e tal, mas, põe antes uma rede anti-pássaros, tente tirar isso e tal, e a gente conversa com as pessoas na tentativa de manter esse critério estético. A nível de desenho da horta, aí sim, existem de projetos já questões estéticas, nomeadamente a vedação baixinha, abrigos de madeira, lancil de madeira, etc. Materiais naturais, por aí fora, que são menos resistentes e dão-nos mais trabalho a manter, mas é uma opção também ela estética. E depois já o trabalho com o horticultor para manter a horta bonita. Mas dizemos-lhes, é tão importante produzirem como terem aquilo bonito, porque se o vizinho não quiser, amanhã não há hortas. Portanto, trabalha-se essa questão. Comunicação. Olha, eu sou arquiteto paisagista, não percebi nada de hortas. O Pedro Gil é arquiteto paisagista, é arquiteto, não percebi nada de hortas. A Paula é de florestal, não percebi nada de hortas. O André era de zootecnia, não sei se percebi ou não, mas percebe atualmente muito, e foi ele que nos ensina-nos tudo. Nós nunca demos formação na vida, não percebemos nada de hortas. O André Miguel ensinou-nos, nós fomos-nos alimentando, e hoje em dia todos damos aulas quando nenhum de nós era da área. Nem para dar aulas, nem para a comunicação. As habilitações de comunicação vêm de alguma paixão que temos pelo projeto, ou seja, a equipa, já houve outras pessoas que não tinham, não viviam este projeto com alguma emoção, e por isso também não estava a funcionar, ou seja, e nem todos temos jeito para a comunicação, temos colegas que não têm tanto jeito, mas tem um bocado a ver com partilhamos com os horticultores do mesma paixão pela natureza, paixão pela produção de alimentos, e é este elo de ligação que temos com os horticultores, tanto nós que trabalhamos para isto, que não é só um ordenado, porque, enfim, se fosse pelo dinheiro, acho que se calhar tomaríamos outras opções. E efetivamente temos qualquer coisa de gosto pelo que fazemos. O horticultor também tem esse mesmo gosto, e logo na formação, quando nos conhecem, estabelece esta relação, e quando temos que ligar para dar na cabeça, alguns levam mal, fartam-se de gritar comigo, dos bairros sociais eles gritam comigo e tratam-nos mal e tal, mas nós tentamos dizer, tirem-nos a parcela, mas nós não queremos tirar nada a ninguém, nós só queremos que todos possam ser felizes, e tentamos ir por aí, enfim, mas não somos de facto, não somos nem agrónomos, nem sociólogos, somos outra coisa qualquer, que estamos aqui unidos por alguma emoção. Em relação à parcela, a parcela de 30 metros quadrados é de recreio, terapia ocupacional, não é espaço suficiente para a produção e autossustento alimentar, não é.
Mas eu não sei como é que é em Oeiras, mas sei, por exemplo, de Lisboa e outros municípios, portanto, quando passamos de 30 para 100, 200 metros quadrados, como é, por exemplo, posso-vos dar o exemplo do Val de Chelas, quando aquilo foi transformado em parque hortícola, as parcelas têm entre... Aliás, as hortas associativas já são. Nós temos 32 hortas comunitárias, que são parcelas de 30 metros quadrados. Depois temos hortas associativas, só duas, que são de 200 metros quadrados, entre 100 a 200 metros quadrados. No regulamento das hortas comunitárias não podem vender. Não podem vender. Nos 100, 200 metros quadrados de hortas associativas, que têm o seu próprio regulamento, eles pode ser para o agregado familiar e os excedentes para venda. E, portanto, eles podem efetivamente vender, podem fazer daquilo de um sustento, não só de portanto, ou seja, 200 metros quadrados, ou entre 100 a 200 metros quadrados, permite não só o autoconsumo, como potencialmente, depende das épocas do ano, porque já sabemos que a agricultura tem picos, poder fazer a venda e ter receita económica para poder também comprar outros alimentos. Portanto, mesmo uma parcela de 200 metros quadrados não dá para ter comida ao longo do ano, porque temos picos de produção, portanto há alturas em que na mudança de culturas podemos não ter nada para colher, portanto nós sabemos que a agricultura não é uma coisa assim tão contínua como se achava, a não ser que tenhamos uma estufa portanto, outro tipo de gestão. O que dá efetivamente é, a resposta a isto é, vamos supor, uma família com 200 metros quadrados na cidade produz o suficiente para, em algumas partes do ano, não ter que adquirir legumes e, inclusive, noutras partes do ano, poder vender excessos para poder obter receita. Agora, se falássemos de 200 metros quadrados com um pequeno galinheiro, já tínhamos ovos e galinhas. Portanto, agora isto era outra discussão, mas existe potencial, efetivamente, e já está aprovado por lá fora e para outros municípios. Nós nas hortas associativas provamos mais ou menos isto, mas Lisboa e se calhar até Oeiras, está cá alguém de Oeiras, pode falar melhor sobre isso, se já o tiver feito, eu não tenho a certeza. Mas é possível, é claro que é. E vão-se lá lixar com os metais pesados, isso é mesmo se estiver colado à autoestrada, quer dizer, nós temos hortas comunitárias em que ao final de 5, 6 anos começaram a aparecer biodiversidade e havia só servido já às joaninhas, portanto a qualidade reconquista-se, a biodiversidade reconquista-se, a produtividade e a fertilidade dos solos reconquista-se. Portanto, efetivamente eu concordo, eu acho que é possível, está aprovado, acho eu. Obrigada, Miguel. Isabel. Miguel, queria agradecer a sua excelente apresentação e divulgação enfim, de vários projetos desta iniciativa de Cascais Ambiente e da autarquia de Cascais. Eu conhecia parte minúscula porque orientei a tese da Inês Valente, acho que ela ainda está aí assim. Portanto, somos nós 4, eu, Gila, Paula e Inês, somos os 4. Ok, exatamente. Andamos aqui a pedalar. Exato, e ela fez inquéritos, eu fui lá à horta ver os hortelões, explicar como é que se faz inquéritos, etc, etc. Pronto. Ora bem, eu acho que este sucesso todo deve-se a várias coisas, portanto, uma delas é interesse político, parte da autarquia, portanto, que proporcionou isso, é evidente, e depois, mas também tem uma coisa muito importante que é crucial, como o Miguel disse, tem paixão, quem trabalha aí tem paixão por essa coisa, mas também tem um grande entusiasmo que tem a ver com a juventude da equipa. E, portanto, isso, paixão mais juventude entusiasmada com crenças e valores, dá este resultado positivo. Ora bem, agora eu queria dizer uma coisa, orientei várias, tem a ver com a estética e com a barracar, etc, etc. Portanto, isso entre nós é uma questão muito... que nós, portanto, vamos muito a sério. E estou a falar nomeadamente das hortas de Lisboa, dos parques hortícolas de Lisboa, que orientei várias teses de mestrado e fizeram vários trabalhos de campo, tudo com inquéritos, etc.
E, portanto, em Lisboa também há um grande problema com tudo bonito, limpinho, tititi, pó. Ora bem, e eu acho que, aliás, eu tive discussões com a autarquia de Lisboa, acho que é preciso arranjar um meio termo. Porque, por exemplo, as fotografias que eu tirei, das visitas que fiz individualmente, que passear com essa perspectiva, da imaginação, criatividade que os hortelões, portanto, têm, para pôr as alfaces a um nível superior para que as folhas não se juntem à terra e, portanto, proteger isso. Outras, os sistemas de irrigação que eles inventam, etc. Portanto, há um conjunto de coisas, quer dizer que a horta também é um espaço de convívio e de criatividade e de expansão, digamos, dos nossos afetos. E, portanto, acho que, quer dizer, temos que arranjar um meio termo, porque há uma parte de imaginativa, criatividade. Se quiser eu posso ir mandar fotografias com legenda, isto é para não sei o quê, isto é para não sei o que mais, que não lembra o diabo, quer dizer. Pronto. Agora, duas coisas que eu gostava de perguntar. Divulgação, portanto, digamos, vocês têm feito um trabalho de divulgação, por exemplo, junto do Ministério da Educação, desse compêndio que vocês têm, fizeram vocacionado para os professores, para que o Ministério ele próprio, digamos, assuma a importância disso e a importância, digamos, de transmitir nas escolas estas práticas, estes princípios, etc., a questão da alimentação saudável, que se fala, mas depois nada. Portanto, para que o Ministério tenha mania de dizer, é muito difícil, temos que fazer isto, e nós portugueses estamos sempre a inventar a roda, quando a roda já está inventada, e depois nunca inventada a roda, nunca pomos a roda em movimento. Vocês já têm a roda feita, já a roda está em movimento, portanto é outros porem a roda em movimento. Pronto, isso é uma questão. E outra questão é junto de outras autarquias, digamos, para mostrar que uma vez que vocês têm diferentes modalidades de alimentação, produzir alimentação saudável e de, portanto, de inclusão, que é ao mesmo tempo inclusão social, etc. Tem uma panóplia, digamos, de situações, e muitas câmaras, em vez de dizerem, como eu ouço imensas vezes, que é muito difícil, não é possível, enfim, portanto, vocês têm aí a prova provada que é possível. E, portanto, isto é uma coisa, portanto, divulgação em termos de decisores políticos e Ministério da Educação no que responde às crianças. E depois vi aí, vocês querem fazer uma marca. E agora eu peço desculpa estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas pergunto porquê que vocês, nessa marca, não criam um sistema participativo de garantia, um SPG. Ok? Têm todas as condições para o implementar no terreno e seria, portanto, uma inovação social e, portanto, mostravam mais uma vez que é possível fazer uma coisa que imensa gente acha que é uma utopia. O SPG pratica-se em Espanha, conheço várias colegas, eu esqueci-me de dizer que agora estou aposentada, mas dei aulas no Instituto Superior de Agronomia, daí ter sido colega dos seus pais, e portanto existe em Espanha, França, Itália. Em Espanha está por várias regiões, portanto disperso por várias regiões. Houve um projeto cá em Portugal, não interessa, pronto. O sistema participativo de garantia, que também tem um compêndio, digamos, com os passos todos, como é que se faz, etc., e que é exatamente adequado a garantir a qualidade da produção em circuitos curtos agroalimentares. O tal SPG, que se quiserem eu estou disponível para enviar os trabalhos que fiz, a bibliografia, etc., tudo isso. E depois, por fim, é um desafio. Por que não
aquela ideia da Cíntia, que eu acho que é importantíssima, porque dizem que é preciso intensificar, agora é a intensificação sustentável, enfim, que é preciso para alimentar a população. Para já, a bibliografia Montes, a bibliografia mostra que a questão da fome não tem a ver com a produção, tem a ver com a distribuição. Isso é a primeira coisa. E depois, portanto, há que desmistificar essa necessidade de aumentar a produção para não morrermos todos de fome. Pronto. Mas, para além disso, digamos, porque é que vocês, digamos, não montam um mini projeto, digamos, para quantificar exatamente, digamos, quanto é que isto abastece em termos anuais e uma família. E depois temos que ver o que é uma família. Se uma família é uma pessoa, 2 pessoas, ok? 5 pessoas, 8 pessoas, ok? Pronto. Portanto, ou seja, é um desafio. Portanto, eu fiz, sim, o SPG também é um desafio. Portanto, é questão da divulgação, o SPG e um mini projeto. São 3 Estou a tirar notas. São 3 desafios. Força, Miguel. Não, estava aqui a tirar notas. Não, olha, só em relação à estética, esse assunto é tão debatido, porque, por exemplo, eles podem fazer espirais, podem fazer o que eles quiserem, né? Mas depois, quer dizer, a nível de produção de culturas podem fazer o que eles quiserem e essa parte é super divertida. Mas nós temos esse problema, ou seja, eles muitas vezes querem fazer estruturas e podem fazer estruturas com cana para suporte das culturas, mas muitas vezes nós somos um bocado... Às vezes sentimos um bocado castradores, e somos mesmo, porque a gente deixa um fazer uma estrutura em ferro, não sei do que, de repente vem o outro e já faz não sei o que, e com 32 hortas, 700 horticultores, perdemos completamente o controle. Portanto, nós somos um bocado castradores, efetivamente, somos, mas eu pelo menos quero acreditar que sim, que há uma razoabilidade que é, podem plantar em espiral, em hexagonal, podem cultivar o que vos apetecer, não podem pôr árvores de fruto, isso não, mas podem cultivar as culturas mediterrânicas, africanas, o que eles quiserem. Agora, caixas de esferovite, CDs a esvoaçar e tal, é mais aí que nós... E é pena, porque realmente, quanto mais expansivo nós permitiríamos as pessoas ser, mais sentimento de apropriação elas teriam. E nós aí somos um bocado castradores, mas dentro daquilo que consideramos razoável. Em relação aos desafios, absolutamente. Obrigado, Isabel. Esta do Ministério da Educação estamos já imenso. O que é que acontece? Isto é como tudo, a gente a pedalar com estas coisas todas já acontecer, e somos poucos e temos um grave problema de recursos humanos, que sabemos que lá em cima, nós para cima estão constantemente a debaterem-se, isto não é um projeto low cost, isto é um projeto que envolve, precisamos não é mais 1 ou 2 ou 3, é mais 4 pessoas para a equipa, quer dizer, é um projeto megalómano, eles estão completamente arrebentados, com sintomas de burnout, porque não se estão a marimbar, obviamente, senão portanto, efetivamente acho que com mais pessoas libertar-nos ia para poder fazer essas divulgações, porque esta do Ministério da Educação está na calha há imenso tempo, para nos desafiar a este tipo de coisas mais envolventes, ainda mais envolventes, nomeadamente com participação para a criação deste sistema de garantia, portanto, completamente, quer dizer, o mais possível. E eu escrevi tudo, eu escrevo tudo. Portanto, na próxima reunião já vou lançar a chama destes bichinhos, a gente lança o bichinho, né? Exato, se quiserem ajuda estou disponível. Eu pus aqui, já pus aqui a Isabel como ponte aqui algumas destas questões. E obrigado. Obrigada eu. Quando estavas a apresentar o seu, estávamos todos aqui a pensar, não, isto é um SPG. Pedro, força. Olá, Miguel. Antes de mais, gostava de dar os parabéns à apresentação e a todos os projetos apresentados. E o melhor elogio que eu poderia dar é quem me dera trabalhar numa equipa assim, jovem e fresca, com boas ideias e com boas iniciativas.
Mas quero fazer uma ressalva, que a questão da juventude, pelo menos da maneira que eu estou a usar a palavra, não é necessariamente uma questão de etária, porque há pessoas de todas as faixas etárias com cabeças jovens e que olham para a frente e para o futuro, e há pessoas com faixas etárias mais baixas e que são muito conservadores, muito retrógrados e que não abraçam o que a ciência já nos dá e já nos diz sobre uma série de questões. Dito isto, portanto, é um grande elogio para esta dinâmica que eu vi de várias dimensões que vocês fazem. E seguindo também a questão dos recursos humanos. Pronto. Primeiro ponto, o que é a Cascais Ambiente? Gostava de colocar essa questão. É uma marca inventada pela Câmara Municipal, não é mais nada do que isso, é um departamento, é uma divisão, é uma empresa municipal, é uma... Qual é a natureza desta organização? Quer dizer, isto resume só ao André Miguel, mas pronto. Portanto, o André Miguel, antes da Cascais Ambiente, estava no horizonte, estava na Agenda 21, aliás, inclusive é com a vereadora Joana Balsemão, só que foram 2 projetos para a frente e depois este das hortas comunitárias é que teve continuidade. Portanto, isto foi até... Acho que foi antes da Cascais Ambiente. Portanto, houve no departamento da Câmara de projeto, de participação naqueles programas da Agenda 21, fizeram não sei quantas propostas, houve 2 que foram ganhas, uma de participação e a outra das hortas comunitárias. Depois a outra de participação acabou por esmorecer pós o programa. A de hortas comunitárias continuou, o André nunca largou aquilo, durante, sei lá, 15 anos andou sozinho nisto. Portanto, o André Miguel agarrou sempre nisto, a Câmara também, percebendo que havia adesão, e lá está, por aquela pressão dos inscritos, etc., isto ao fim e ao cabo havia muita pressão pública para que o decisor político não deixasse de ir nanomicrofinanciando isto no início. Portanto, e o André Miguel foi continuando com isto. Depois houve a Cascais Ambiente, quando surgiu a Cascais Ambiente, que é uma empresa municipal da Câmara. A Câmara de Cascais tem a Cascais Próxima, a Cascais Fixe, a Cascais não sei das quantas, portanto tem uma série portanto criou uma série de empresas municipais que gerem um orçamento, portanto não é, também por isso podem contratar com mais facilidade, não é por concurso público. Portanto, e estas empresas municipais, a Cascais Ambiente tem 900, 800 trabalhadores, é a recolha do lixo, os 4 principais da Cascais Ambiente é recolha do lixo, limpeza urbana, outro que eu não sei, e os espaços verdes. E muito dentro do departamento de espaços verdes existem 4 divisões, que é os parques infantis, os espaços verdes, a equipa de projeto e as terras de Cascais. Portanto, as terras de Cascais é uma divisão dentro de um departamento, dentro de uma empresa municipal. Portanto, nós damos resposta à vereadora do ambiente, portanto, ou seja, Presidente da Câmara, vereadora do ambiente, depois Presidente da Cascais Ambiente, que é nomeado, depois Presidente da Cascais Ambiente, que é administrador. Existem as 4 departamentos, recolha de lixo, limpeza urbana, blá blá blá, espaços verdes, e espaços verdes, por sua vez, também tem 4 divisões, portanto é por aí. Mas ao fim e ao cabo, isto foi, digamos, isto é digamos, o bebé do André Miguel, que ele sempre levou avante, até há bem pouco tempo, sozinho, ou seja, até estamos em 32 hortas comunitárias, até às 21 hortas comunitárias, absolutamente sozinho. Era ele que formava, chamava, atribuía, fiscalizava, portanto, fazia tudo sozinho. Olha, ele está ali. Portanto, ou seja, e que portanto, foi sempre empurrando a carroça para que houvesse então depois essa adesão pública, que por sua vez faz pressão política e de repente já está inserido nesta estrutura. Mas houve aqui um fator humano, efetivamente, portanto, era aí que eu queria chegar. Eu agradeço. Sim, foi muito esclarecedor e pronto, e de facto esta minha questão depois tinha uma questão acessória que já foi respondida, né? De que maneira é que depois tinham o apoio das outras secções, dos espaços verdes, da limpeza urbana, qual era a ligação com esses... A partilha... Tudo isto é gerido por uma única estrutura e à partida será tudo isso coordenado e... Sim, alguns recursos partilhados, não é fácil, mas consegue-se, portanto, sim.
volto a dar os parabéns a estas iniciativas todas. Eu não sei se as empresas municipais são a solução para tudo em termos de estrutura das coisas, mas o que importa no fim do dia também é também se as coisas funcionam ou não. Sim, isso o serviço público está... E aqui muitas vezes há uma visão não só das pessoas, do cidadão comum, mas também dos políticos e das estruturas do Estado, em que entendem que um pensamento um pouco bipolar, por vezes o Estado é uma vaca gorda que é preciso abater e retirar a gordura, por outro, as visões habituais entendem que o Estado serve só para perder dinheiro e, portanto, não há a possibilidade de encaixar dinheiro, é uma coisa impensável, porque a ideia que têm do Estado e de qualquer nível é sempre para perder dinheiro. E quando eu vi ali faturações de 45 mil euros de morte, ou não sei o quê, da Câmara, fiquei fascinado, porque isso não é irrelevante e eu entendo que o Estado também pode e deve procurar trabalhar nestas áreas e talvez assegurar as necessidades humanas básicas, né? Que realmente toda a gente come e não precisa, como também foi dito, de entrar em concorrência no mercado livre com as outras empresas de fornecimento dos bens alimentares, mas também é importante percebermos que todos nós comemos, não é? E todos os dias é preciso produzir, todos os dias é preciso cuidar destes sistemas agroalimentares e não é problema nenhum que o Estado se encarregue disso a uma escala Fazer prova de mais conceito, claro. ou maior. Pronto, achei isso fantástico. E pronto, e mais uma vez dou-vos os parabéns. Pronto. Obrigada, Obrigado, Pedro. Pedro. Obrigado. Arthur, força. Já vai longo e imagino que o Miguel já deve estar cansado aqui desta barreira de questões, mas eu voltava a uma questão que coloquei inicialmente, que era a questão da governança, para tentar perceber, enfim, entendo a lógica que a equipa tem de acompanhamento através do telefonemas, de contactos com os horticultores, de utilização do software para gerir as hortas, tudo isso. Mas eu queria saber se existe ao nível do município alguma estrutura, alguma plataforma que junte não só o município, mas também os cidadãos, os representantes das diferentes hortas, etc., onde seja de alguma forma debatida a política para esta área, que seja definida alguma estratégia, onde sejam estabelecidos alguns planos, alguma visão de futuro, onde seja feito algum diagnóstico, enfim, porque em alguns municípios existem conselhos locais ligados à agricultura e à alimentação, etc. Era só para perceber se todo este trabalho também emana de alguma estrutura desse tipo, onde seja feito o debate e alguma orientação estratégica que sirva de suporte ao trabalho da vossa equipa. Opa, pronto, aí estamos... Não, é normal, nunca se sabe tudo, eu não estou numa área um bocado desconhecida. O que é que eu sei? Portanto, o que é que eu sei? Sei que existem plataformas que nós infelizmente, como temos que ter uma comunicação estupidamente eficiente, não confiamos o suficiente nelas, nomeadamente o My Cascais, que é uma forma dos municípios reportarem questões e problemas ao município. Nós ainda não agregamos por questões estratégicas. Existe efetivamente grupos de partilha de iniciativa privada entre os municípios, sei lá, grupos fechados do WhatsApp entre horticultores, que eles partilham a informação e depois eventualmente acredito que eles comuniquem essa informação quer a nós, quer aos decisores políticos. Sei que Cascais recebe diretamente muita opinião e faz chegar essa opinião até aos técnicos, portanto isso eu sei que funciona, ou seja, nós recebemos inclusive nos nossos e-mails portanto um gestor qualquer a dizer, olha, chegou esta questão vinda do município porque está a propor uma horta aqui ou acolá, ou está a dizer que existe um problema naquela ou na outra horta, ou que está a fazer, e nós temos que responder, olha, estamos a trabalhar nisso, não estamos a trabalhar nisso, vamos trabalhar nisso, olha, esse problema vamos resolver,
Portanto, eu sei que na prática, seja através desse software do MyCascais, seja através do contacto direto dos mail e telefone da Câmara, e que depois isso disputa um ticket, abre uma espécie de com um código e só fecha quando houver uma resposta por parte de um técnico da Câmara. Portanto, existe essa comunicação que eu diria que até é eficiente entre o munícipe e os responsáveis pelas várias áreas da Câmara, mas se existe uma plataforma unificada de discussão e de apresentação formal, se calhar até existe, eu desconheço. E peço desculpa, não tenho muito mais informação em relação a isto, mas pronto. Okay. Sim, não há por exemplo, não há uma Mas assembleias? Sim, exatamente, não há nada disso. Se calhar eu desconheço, eu como estou tão embebido, não é, no que nós, o que eu e o que nós fazemos, e acabamos por não ter muito tempo para ver o que é que se passa noutros, mas portanto eu que eu sei, e às vezes até nós dizemos que os cascalenses são os grandes chatos e estão sempre são os pica-miolos, porque nos chegam muita comunicação que nós temos que dar resposta. Aquela horta está cheia de parcelas abandonadas, porque é que não sei quem nós? Porque há um processo que tem que se esperar pela formação, por aí fora. Porque é que não se faz uma horta ali quando há um espaço? Vamos ver, olhem que esse terreno é privado, não é da Câmara, blá blá blá. Portanto, nós também despendemos tempo para dar resposta a coisas que nos vêm, que têm um código de abrir e fechar, que vem, acho que dessa plataforma do MyCascais ou também das linhas de contacto normais, portanto mail e telefone, etc., que abre esses tickets e que nos obriga a nós técnicos das empresas municipais e da própria Câmara a ter que responder e dar uma resposta, nem que seja, não vamos fazer nada disso, o que seja, mas temos que dar resposta. Portanto, esse canal, digamos, Câmara-Município, eu até acho que funciona muito bem, sinceramente. Agora, se existem plataformas sim, eu acho que há deve haver, até porque existe como é que se chama, aquela coisa do orçamento participativo, onde há uma série de assembleias, e há pouco eu tenho sido convocado para ir aos ecoescolas, portanto, a reuniões entre técnicos e professores que querem fazer qualquer coisa, portanto, existem, acho que sim, que Cascais tem poder económico e vontade para que esse tipo de estruturas existam, e algumas sei que existem e outras também existirão e eu desconheço. Obrigada, amiga. Maria José. Eu queria que o Miguel explicasse um bocadinho melhor esta ideia das hortas ninho, que são hortas novas, já estão a ser implementadas, como é que é atribuído as parcelas pelos potenciais hortelões, como é que funciona em termos de se há uma renda, porque os produtos depois vão ser vendidos, comercializados, não é? Um bocado as regras deste jogo, destas novas hortas que estão em vias de serem criadas, penso eu. Depois, um pedido ao Miguel que nos faça chegar a Alimentar Cidades Sustentáveis estas publicações vossas para nós difundirmos na nossa rede, para ir de encontro ali às preocupações da Isabel. Está bem. Vou só por aqui enviar os links e a apresentação. Sim. É assim, em relação aos hortas ninho, eu por acaso ainda há bocado vi que estava por aí não sei se ele está disponível para falar ou se calhar nem está em frente ao computador, o André Miguel, para ajudar a responder, porque ou seja, nós conseguimos falar muito concretamente do que está a ser feito e as regras do jogo e o que corre bem, o que corre mal e o que funciona e o que não funciona. Em relação aos hortas ninho, ainda há muita, portanto isto não é o início, algumas coisas já estão definidas, outras se calhar não estão, e o André até poderá ter mais certezas sobre alguma coisa que esteja definida que eu acho que não está ainda. Agora, o que é que eu posso falar sobre isso? Portanto, é um formato a nível de desenho, já inclusive a primeira proposta que tivemos a desenhá-la foi para o Linhó, é uma espécie de querem fazer um parque hortícola, um parque agrícola que envolve animais, vinhas, pomares, hortas comunitárias e, finalmente, as hortas ninho, e nós estivemos a desenhá-la, portanto, ou seja, aqueles tais parcelas de 2.000 metros quadrados com uma espécie dos abrigos lado a lado partilhados, com uma área de trabalho de pós-colheita, de escritório, balneário, etc., de trabalho comum, portanto, tivemos a trabalhar sobre isso. Acho que sim, acho que tem uma renda, até porque
Portanto, parte do investimento, portanto, o investimento é camarário, portanto, há muitos recursos que já existem, os outros recursos depois terão que ser adquiridos e trabalhados pelos próprios produtores privados, sendo que inclusive também já queremos deixar trabalhado a parte de distribuição, não é garanti-la, mas já trabalhada, quer também a parte de formativa, ou seja, sabemos os princípios e as técnicas que deveriam ser implementadas para ter o tal sucesso que nós perspectivamos que tenha. Acho que envolve uma renda, por isso é que eu queria, mas pronto, se calhar não está, acho que sim. E qual é que era, especificamente, o que é que estava a perguntar, Maria? Era a questão e a entrada. A entrada, eu não sei se na última reunião que tivemos sobre esse tema chegámos tão longe, mas acho que também tinha um pouco a ver com um pouco com lista de espera e poderá haver outros critérios. Mas pronto, nós temos sempre tendência a ir pela questão de ter critérios que possam ser mais equilibrados e igual para todos, portanto poderá ter a ver com uma mistura entre lista de espera, até porque na Horta Ninho a nossa perspectiva é que eles ficassem 5 anos, ou seja, a Horta Ninho não é um espaço permanente, enquanto a horta comunitária até poderá ser para sempre, ou seja, eu hoje cultivo e estou 5 anos no projeto sempre a cultivar porque cultivo, ou então até saio e volto a entrar mais tarde sem perder posição porque me aleijei, mas não tem de facto um período. Aqui, isso eu sei, a intenção era preparar jovens agricultores, ou seja, ok, durante 5 anos tens todas as condições para tu fazeres, aprenderes e provares este formato que é possível, mas acho que tinha um prazo de 5 anos, ou seja, que se calhar é curto. Já tivemos uma vez a discutir sobre isso, assim um bocadinho, não é em reunião oficial, mas fora disso, 5 anos se calhar é muito curto. Mas é uma plataforma também de aprendizagem. Ou seja, é uma plataforma que dá todas as condições de, ok, faz, aprende, e tu vais ver que com esta multiplicação de técnicas vai ser possível e tu daqui vais para o teu terreno privado ou vais alugar um terreno privado e vais fazer, porquê? Porque com esses 2.000 metros quadrados vais conseguir, tal como aqui, fazer ali e ter sucesso e ter lucro e ter produtividade. Portanto, é também uma plataforma de aposta nos jovens empreendedores agrícolas, de aprendizagem e prova de conceito, mais uma vez. Não sei se isto... Também é provavelmente relacionado com aquilo que vocês já viram que são possíveis escoamentos, não é? Porque vocês, neste caso das hortaninhas, também estão ligadas à restauração e empresas que existem, não é? E portanto vocês sabem qual é a procura. E, portanto, houve aquele estudo de mercado. É? Portanto, temos tudo isto já vem e pronto, eu não tive, vou ser sincero, não tive tão dentro de todo este processo do caminho das hortas ninho. O André efetivamente teve mesmo, portanto, por dentro de todo este processo, mas nós já temos os tais canais, portanto, seja a venda direta ao público, seja a venda dos cabazes, que ainda é muito restrita, seja o trabalho com os restaurantes, seja um trabalho que não temos lá representação nossa, mas temos esse trabalho, o André Felo, de pôr a agrobio para dentro de Cascais, e já não sei se há um ou talvez acho que há 2 mercados de agrobio a decorrer periodicamente em Cascais, portanto já existem essas plataformas. Aí sim tens lá 5 ou 6 bancas, também terias a banca Horta Ninho, eventualmente. Com as cantinas é um trabalho mais recente, tem a ver agora com esta participação no Foodlink. Mas queremos portanto, já existe perspectivados 3 parques hortícolas onde poderá haver a implementação das hortas ninho, sendo que um deles eu participei no desenho e sei o que é que foi proposto a nível de organização. Mas sim, o objetivo era não só dar todas as condições, dar as 3 componentes, dar as condições físicas de recursos, muitos deles partilhados, dar toda a perspectiva formativa, ou seja, já temos muita técnica comprovada e testada que pode ser ali implementada, portanto a parte formativa, e a parte também já de escoamento mais ou menos preparada, que já temos uma boa parte preparada e está neste momento a ser trabalhada, olha, muito ela também pela Inês Valente, de escoamento, nomeadamente, por exemplo, esta questão das cantinas,
que houve agora um decreto de lei lançado há cerca de um ano ou dois que pode haver agora uns concursos públicos de aquisição direta em que inclusive é muito giro esse programa, os nutricionistas têm, não há uma ementa com uma não, os nutricionistas têm que constantemente adaptar ou rever aquilo que estão a fazer de acordo com o que o produtor tem. Portanto, o produtor tem o escoamento garantido, mas é o que o produtor tem e, do outro reverso, o nutricionista e o cozinheiro têm que se adaptar a isso. Portanto, sabendo isto, é muito recente este trabalho com as cantinas, mas sim, há aqui muito potencial. Obrigada, Miguel. Maria José. Nós também trabalhamos nessas áreas. Exato. Pronto, No projeto Aproximar, nós podemos... Sim, nós vamos... Força Sim, disto. em fevereiro nós vamos ter aqui, se conseguirmos, o projeto do desenvolvimento de um sistema alimentar local do Algarve, em que tem essas componentes. Portanto, já está a ser trabalhado e vamos tentar trazê-lo aqui com os diversos intervenientes nesse processo, onde está justamente o fornecimento local das cantinas. Agora a área metropolitana do... Lembrei-me naquela questão. Diz, Miguel. Não, lembrei-me agora da questão dos animais e da fertilização. Há tanta coisa que nós nos esquecemos. Nós temos uma sorte, temos os animais do pisão para fornecimento de estrume, portanto temos muito acesso a estrume. Também temos acesso à estilha por causa não é muito fácil, mas por causa dos trabalhos na florestal. Portanto, há esta vantagem de estarmos numa grande empresa que trabalha estas áreas. E depois há toda uma série, portanto, o André Miguel conseguiu uma parceria e vamos buscar restos de algas a uma empresa que fornece algas para depois transformar essas algas, seja o peixe podre, ou seja, o André Miguel está constantemente a ir ver potenciais de resíduos e como é que pode transformar esses resíduos num fertilizante ou num bioestimulante. Portanto, isto a nível de, quando falavam dos animais e do acesso à fertilidade, nós temos aqui, por um lado, alguma sorte e trabalho sobre ela, e por outro lado, muita procura e pesquisa sobre diferente variedade de resíduos que existem no município. Fechar o ciclo. Era importante. Isabel. Bom, é só para dizer que, de facto, este caso, esta iniciativa, merecia mais do que uma sessão, porque é muito rica, muito diversificada e porque há muitas questões. E, por exemplo, eu há bocado esqueci-me e já não vai colocar porque já é quase meio-dia e, portanto, enfim, temos que ser rigorosos, toda a gente tem coisas para fazer, etc. Era tipologias de dificuldades de implementação no terreno, que é uma questão importante, e como é que vocês foram contornando isso. Portanto, isto é uma outra questão que não vai poder ser agora aqui respondida, mas ilustra que esta iniciativa merecia mais do que uma sessão, digamos, porque é muito rica, complexa, diversificada, etc. Queria agradecer mais uma vez ao Miguel tudo e a toda a equipa. Pronto, e portanto é só isso, já não há tempo. Isabel, a gente pode propor, quando as notas Ninho estiverem já implementadas, não é? Que tenhamos novamente uma sessão sobre isso. Sim, ou quando tiverem mais, mesmo, antes de serem implementadas, quando estiverem já mais encaminhadas, portanto, exato. Porque é uma experiência inovadora, não é? É fantástica, vai ser fantástica. Ou seja, este formato de market gardening já está a ser trabalhado muito lá fora e acredito que cá dentro também, estas técnicas não estão a ser inventadas por nós, nem pouco nem mais ou menos, estão a ser testadas e avaliadas. O formato de hortaninho como incubadora de jovens agrícolas num formato de agricultura biológica intensiva e regenerativa para produção de produtos saudáveis, locais e sazonais, e assim fazer cadeias curtas de agroalimentares. Isso, portanto, esta fusão já poderá ter algum caráter de pioneiro, acredito que sim, pelo menos na parte da incubação, mas efetivamente está neste momento, portanto, o projeto está na mesa. Ainda há pouco tivemos que redefinir as regras do selo, em relação especificamente ao formato, por exemplo, de atribuição e de escolha de quem eles são,
e de como é que é a renda, esse tipo de pormenores, ou o André já os sabe, ou então ainda estão em discussão. Vai certamente haver em Linhó a primeira amostra, e em Freiria, acho que em Linhó e Freiria vão ser as primeiras, e não há uma terceira na calha. Então eu acho que sim, acho que quando isto estiver mais balizado a nível de funcionamento, os circuitos de fornecimento mais trabalhados, o projeto visível para nós vermos, olha, lá está o tal armazém com uma câmara frigorífica e os balneários e coisas, e como é que é a vedação, como é que é, onde é que está o trator. Quando todas estas três componentes estiverem mais, podemos vê-las e podemos saber como é que funcionam, aí sim. E aí é uma questão de falar com o André para perceber a maturidade disto, em que ponto é que está e em que ponto é que poderia ser interessante voltar a... Força, Isabel. E há uma outra coisa muito interessante que nós também, para debater, o que é e quais as diferenças entre agricultura biológica, regenerativa, agroecologia, biológica intensiva, ok? Porque, fazem já um congresso. porque isso também tem muito que se diga, não é? Porque de facto os conceitos, o que é que diferencia e o que é que estamos a falar. Isto era uma outra sessão também, enfim. Entre agrónomos. Isabel, perdão, não, eu concordo perfeitamente com o que foi dito agora, de facto, estes conceitos, acho que é muito importante definir os conceitos a priori, senão andamos aqui sem perceber muito bem do que falamos, não é? Muito importante essa ideia dos conceitos, exatamente. Exato, porque há assim, as práticas. São práticas, porque, por exemplo, a agricultura biológica pode usar um bioinseticida. Por exemplo, a agroecologia, a agricultura biológica e a agroecologia são idênticas práticas, uma porque é certificada por uma empresa terceira, ok? E, portanto, por isso é que há os sistemas participativos de garantia que atestam a qualidade do produto, certo? Sem preciso certificação de uma empresa terceira que só ganha dinheiro. Ok. Pô, mas independentemente disso, há as práticas agrícolas, que é o que estávamos a falar. Sim, mas as práticas da agroecologia são as da agricultura biológica, ok? Sim. Eu distingo uma coisa da outra. Vamos já, logo à tarde reunimos. Miguel, a gente deixa isso aos agrónomos, estão aqui vários, preparem uma coisa sobre esse tema. Não, mas pode ser. Força, Miguel. Força. Não, é isso, há aqui uma misturada, porque uma coisa é a origem das coisas, para que é que ela serve neste momento, uma e outra coisa e a utilização que é feita dela, e a imensa literatura científica, portanto, que explica que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E claro. Então, a agricultura convencional, por exemplo. Então, Isabel, se calhar era também interessante aprofundar tudo isto da certificação novamente, porque continua a haver um conjunto de mitos e enganos e explicar às pessoas o que é isto tudo da certificação, as implicações todas que tem também. Porque sim, mas o SPG, no projeto, sim. Mas no projeto que eu estive envolvida, está lá um documento onde explica porque é que apareceu o SPG, não é? E porque é que a agricultura biológica hoje, digamos, também é uma agricultura industrial, porque de facto tem uma pegada ecológica, quer dizer, e os princípios, os valores dos pioneiros estão completamente abastardados, não é? Pois, e eu acrescentaria uma coisa que é o greenwashing, que eles não dormem, eles não estão a dormir, ok? Claro, evidente. Olhem, desculpem, já agora aproveito esta publicidade, desculpem lá, aproveitei só para... Não, é um livrinho que saiu da Sempre em Pé, lá do sim, grupo. eu sei, a gente, sim. Sim, mas é que a agricultura biológica, sim. Já me chegou o exemplar a casa. O Miguel Brito também tem um livro sobre agricultura biológica. Tem. Mas esse é para é de horta em casa, isso é para se divertirem. Não, mas exato. E sabe. Exato. Olhem, eu vou deixar, não é? Miguel, muitíssimo obrigada por ter estado connosco. Acho que ficamos todos com esta vontade de continuar a ouvir falar de o que Cascais está a fazer e como está a fazer. Portanto, se calhar vamos chatear outra vez, chatear a vossa equipa outra vez, mais lá para maio, junho, para fazermos um novo programa com um novo encontro convosco. Eu vou parar de gravar agora